Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Sociedade OTA. Aqui nós buscamos exemplos de pessoas 50 a mais que estão numa busca ativa para transformar, para aprender, transformar suas vidas e com isso buscar uma terceira idade, uns 50 a mais, com a maior plenitude possível. Eu digo possível, pessoal, porque nenhuma idade a gente consegue a plenitude total. Se você ainda se lembra, mas aos 2 anos de idade, você tinha muitos desafios. Aprender a andar, aprender a falar, né? Caía o tempo todo, precisar de uma pessoa o tempo todo atrás de você, porque você não tinha autonomia. Na adolescência, não era diferente. Uma série de desafios de se encontrar no mundo, a cabeça cheia de transformações, e assim seguiu toda a vida. Na terceira idade, também não vai ser diferente. É importante que a gente descubra os caminhos e os elementos para uma terceira idade em plenitude. E é isso que a gente busca aqui na Sociedade Iota. Bom, eu tenho aqui no podcast, todos são 50 a mais. Aliás, apenas eu sou 50 a mais. Os demais são 60 a mais. Com uma ampla bagagem, eles vão se apresentar. E a gente vai começar aqui um papo descontraído para falar um pouco da experiência de cada um deles. E hoje, além dos iotas tradicionais, a gente tem aqui um convidado muito especial, que é o Alex Jacobs. Ele é o presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. E a gente quer discutir um pouco também, né, o protagonismo dos 50 mais na área de mentoria, para negócios, seja negócios inovadores do ecossistema de inovação, seja para pequenas, médias ou até grandes empresas. Alex, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente e conte para a gente um pouquinho o que é a Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. Ok. Bom, agora a primeira coisa é que é a pegadinha. Você perguntou a minha idade um pouquinho antes, era para isso, né? Mas Para não me disse conferir. que ia falar ela aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema. Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da Abimem, né? Esse ano a gente vai fazer 9 anos de fundação, tá? E o que é a Abimem, para vocês que estão aí que não conhecem? É uma associação brasileira dos mentores de negócio. O que significa essas palavras todas? Significa que é uma associação que pega pessoas que têm uma experiência em alguma área, tá? Não precisa ser 50 a mais, mas a maioria é 50 a mais, e quer compartilhar essa experiência para gerar valor na sociedade, tá? E aí existem várias coisas. Você pode fazer uma mentoria pro bono, onde você não cobra nada, só de impacto. Mentoria remunerada, também recebendo por isso. Tá? Então tem N formas de você atuar nesse mercado de mentoria. Mas a Abimem é o espaço para que, caso você queira contribuir e não saiba qual o caminho para seguir, vem para a Abimem. A gente tem treinamento, a gente tem networking entre os associados, a gente tem encontros online para troca de experiências, a gente tem recomendações de como atuar como mentoria, publicação de materiais e algumas outras atividades que você entrando lá no site, que é abimem.org.br, você vai ter a chance de ver, tá? E poder se inserir nessa comunidade, que tem muita gente de 50 a mais. Tá? Excelente, excelente. Bom, a gente sabe que a longevidade com qualidade, com propósito, ela requer um propósito de vida, né? Fábio, como é que você vê isso que o Alex falou, relacionando, né, o encontro do propósito de vida com você se inserir nesse ambiente, né, de mentoria, de você desenvolver mais essa competência para poder estar ajudando o negócio, ajudando a economia a se desenvolver? Ó, Ricardo, eu vejo o seguinte: quando eu era jovem, a ideia de 50 a mais era tipo fim da linha, né? Hoje em dia, o que eu vejo? Eu vejo que tem muitas pessoas que tiveram uma trajetória de vida importante
com muito aprendizado, com muito conhecimento acumulado, e chegar nessa idade e deixar esse tesouro enterrado, como diria meu bom amigo Zé Mauro, Nosso bom amigo. me parece que seria um desperdício de vida, né? Então, eu acredito que, nesse momento, a gente, por um lado, tem o desejo, o anseio de contribuir, né? De transbordar esse conhecimento, essa experiência para outras pessoas, para pessoas mais jovens, transbordar lições de vida, né? Eu acho que tem muitas coisas que, se a gente fosse viver de novo, a gente talvez teria feito de uma maneira diferente, né? Acho que uma das coisas sendo, por exemplo, o efeito do esforço composto, né? O esforço composto são coisas que a gente não valoriza muito quando a gente tem 20, 30 anos, né? Que se a gente tivesse valorizado, talvez a gente estaria muito melhor hoje, né? Então, eu acho que, por um lado, é transbordar esse conhecimento, se sentir produtivo e se sentir que estamos fazendo a diferença na vida das pessoas e não simplesmente tomando um papel passivo. E, por outro lado, também a gente crescer, né? A gente, ao contrário de ser um fim de linha, eu submeto que é o início de uma nova linha, né? De uma nova curva, né? Onde a gente vai poder ter uma vida talvez com muita mais plenitude do que a gente teve nos anos anteriores, porque antes muitos estávamos correndo atrás do prejuízo e que queríamos ter uma carreira e que não sei o quê, e era muita correria, então nem sempre pudemos desfrutar de uma maneira plena o que a gente viveu. E eu acho que agora a gente pode combinar essas duas coisas. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui na Sociedade IOTA é exatamente o nosso propósito, né? É descobrir os meios, os caminhos para continuar evoluindo, Exato. independente da idade. Exato. A gente não sabe se vai ficar mais 5, 10, 30, 40 anos aqui, mas só vale a pena estar se você tiver propósito, se você estiver contribuindo, se você estiver agregando, né? E transbordando todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos 50, 60 anos. Exato. Bom, indo nessa linha, José Mauro, que é o nosso IOTA More, né? Com 67 anos, aí em plena carga, eu vou te perguntar, viver mais é suficiente ou é preciso viver melhor? Eu arriscaria dizer, Ricardo, que os dois. Você viver mais e viver melhor. Eu estava aqui ouvindo o Fábio trazer uma série de reflexões, e o que tem me vindo nessa linha nos últimos tempos, sei lá, nas últimas semanas, todo dia eu tenho a minha reflexão diária, minha meditação pela manhã. O que tem me vindo aí nas últimas semanas é o seguinte: tudo que eu fiz na vida, estudos, experiências, erros, acertos, conquistas, tropeços e tudo mais, a sensação que eu tenho hoje, aos 67, Ricardo, é assim, tudo isso estava me preparando para eu estar aqui hoje. Exato. É como se fosse treinamento. Tudo é treino. Tudo é treino. Tudo é treino. É como se fosse a escola da vida para me trazer até aqui. Então, em outros momentos da vida, eu pensava assim, quando eu tiver com 60 e poucos anos, eu vou fazer o caminho de Santiago completo, como eu já fiz uma parte, eu vou andar de bicicleta, que eu adoro. Nada disso, eu me preparei a vida inteira para chegar nesse ponto. E nesse ponto, começando um trecho, qual foi a palavra, Fábio? É um período novo da minha vida, cheia de possibilidades, cheia de animação, de perspectivas. Eu diria assim que pode ser, eu posso dizer com muita serenidade que é o melhor momento da minha vida. Então assim, vai durar, como você falou, 5 anos, 10 anos. Eu não sei, assim, não sei trabalhando, mas talvez, sem dúvida, tem muito tempo pela vida montado, construído em cima nesse esforço composto de toda uma vida para chegar até aqui. Excelente. Então, respondida a pergunta, viver mais e melhor.
Mais e melhor. Só que a gente sabe que viver mais, ou seja, é uma tendência que está se confirmando, seja pelo avanço da tecnologia, da medicina, da ciência, a gente está vivendo mais e muito mais. E as tendências, as perspectivas é de que a gente continue avançando ali, no limite dos 100% para frente, né? Agora, isso também traz outros desafios, né? As doenças, as demências, por exemplo, como Alzheimer, que são doenças que costumam aparecer ali por volta dos 70, 80 anos, e que muitas vezes a gente talvez tenha uma população maior com essas limitações. E a gente vai ter que aprender a lidar com esse crescimento de pessoas muito, né, idosas. Como é que você vê isso? E como é que esse envolvimento com um ambiente dinâmico, como o ambiente de empreendedorismo, ajuda ao nosso cérebro se manter saudável, ativo e longevo? É bom que ele fez a pergunta e já deu a resposta, né? Vocês repararam, né? Eu sempre trago uma brincadeira que é o seguinte: na família, né? A gente tem sempre aquele avô, avó, velhinho, né? Que já tem muita idade. Aí a gente não fala quando um neto, bisneto se separa e casa de novo, nem fala que separou para não chatear, né? Aí quando chega lá a reunião de família, o vovozinho chega lá e fala: ah, fulana, fala o nome da ex-esposa. Aí todo mundo fala: nossa, tá tão esquecido, não lembra de nada. Não, ninguém contou para ele que aquilo aconteceu. Ou seja, ele não exercitou a memória, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que muito do que acontece é que a gente simplesmente joga a toalha, né? Então, a gente fica, né, a pessoa com 50 a mais ou 60 a mais, aposentado, ela para de praticar algumas coisas, né? Tem gente de 70 anos de idade fazendo vestibular para medicina. 80. Fazendo para direito. Boris Casoy foi fazer veterinária com 80 anos. Com 80 anos. Então, assim, o que eu acho muito bacana é que agora a gente consegue completar um ciclo. Eu digo o seguinte, eu vou até mudar. A gente tem mais de uma vida, se for comparar com outras gerações. Certo. Porque antigamente eu olhava assim pro meu avô tinha 50 e poucos anos. Eu falava assim: ih, acabou a vida para ele. Isso aí. Agora você começa, imagina, se você vai viver até 80 e poucos, que é a idade da minha mãe. Eu tô com 60, eu tenho 20 e poucos anos, dá tempo de fazer uma faculdade, começar de novo, né? Então, assim, a gente tem muito mais tempo para viver. E para viver bem, a gente tem que estar exercitando. Agora, o que é legal, exercitando a mente. O que é legal é que a gente falou aqui de mentoria, da Abimem, mas a gente aprende mais do que qualquer outra coisa. É muito legal lidar com pessoas que não são as pessoas que você já conhece, né? Você, na mentoria, por exemplo, você conhece gente nova, de diferentes realidades, com negócios distintos. Normalmente a gente trabalha numa área. Eu fui da área de tecnologia, né, de desenvolver software e tudo. Puxa, agora quando eu mentoro, às vezes eu mentoro uma empresa de saúde, eu mentoro uma empresa de varejo, que não tem nada a ver. Então o conhecimento é diferente, a realidade daquele empreendedor é diferente. Então é muito legal porque é uma troca acima de tudo, tá? E é uma troca que faz a gente cada vez mais crescer e acumular diferentes experiências. Então acho que a resposta é essa, Ricardo. Eu não consigo nem ver alternativa. Não consigo ver, né? Realmente não penso o que a gente possa fazer se não continuar fazendo uma atividade que te traga novas conexões, satisfação, realização. Para mim é muito por aí. Só que com a vantagem, como disse nosso amigo, de que com muito mais maturidade, tranquilidade, né? O que nos ajuda numa série de coisas que talvez mais novo a gente não conseguisse lidar de uma forma tão tranquila e estruturada. Sensacional. Vocês são idosos que me inspiram o tempo todo, né? Porque é meu ideal de continuar avançando na idade, mas sempre produtivo, estudando, desaprendendo, reaprendendo, mudando. Você falou uma coisa muito interessante, Alex. O Alex é o nosso presidente da Abimem, mas nós somos membros também associados da Abimem. Eu já fui o diretor do Espírito Santo, atualmente o Zé Mauro é o atual diretor do Espírito Santo, regional da Abimem, e a gente está o tempo todo atuando, né, nesse fronte do empreendedorismo, né, conhecendo novos negócios, jovens empreendedores, empreendedores idosos, e cada startup, ou mesmo que não seja startup, empresa que a gente mentoreia, a gente abre um universo de aprendizado absurdo. Agora,
é importante a gente colocar toda a nossa bagagem, né, a serviço da mentoria. A gente sair um pouco daquele pedestal de que eu trabalhei décadas na Petrobras, eu gerenciei projetos grandes e tal, para ter a humildade, né, de percorrer a territorialidade do mentoreado, entender a loucura dele, e a partir daí a gente trazer à tona os gaps, os pontos cegos. E o que a gente cresce com isso no dia a dia fazendo essa mentoria é uma coisa incrível. E manter a nossa mente ativa, porque você está raciocinando sobre tipos de negócios totalmente diferentes, até da sua área de conhecimento. O que não importa para a mentoria de negócio. Que é importante não é ser da área de bioquímica, que você não entende nada, mas é a sua capacidade de trazer à tona as premissas de um bom negócio, né? De validação de um negócio. Muito bom. Vamos agora passar para o Fábio, perguntando ao Fábio, mas para manter esse ritmo, né? O Alex falou que é importante manter a saúde mental, a mente sharp, né? A mente sempre ativa. E da parte física, Fábio, como você tem lidado com o exercício físico? A gente sabe que a máquina ela vai envelhecendo, né? Então, eu particularmente, o que eu conseguia correr aqui, quando morei no Rio de Janeiro, eu dava 2 voltas na lagoa, 15 quilômetros dia sim, dia não. Hoje em dia eu corro 5 quilômetros, é o que dá para mim, mas eu mantenho a regularidade. Como é que você está conduzindo isso na sua vida? Sim. O que eu experimentei, né? Chegou um momento que eu senti que o meu nível de energia não estava onde ele precisava estar para fazer as coisas que eu precisava fazer. Então eu percebi que eu precisava de colocar um foco na parte da saúde física, né? E isso implica muitas coisas, né? Não é uma coisa apenas, né? Tem a parte, digamos, de exercício, parte de alimentação, a parte de nutrição, reposição que você precisa fazer para você ter o nível de energia para poder levar a cabo todas essas coisas que a gente está fazendo, né? Porque você não vai conseguir, você pode até querer fazer as coisas, mas se você não está bem fisicamente, você não vai ter a energia para poder executar, né? Então, assim, esse ponto para mim foi uma situação que eu percebi que eu precisava de dar uma guinada, né? E eu acho que isso pode acontecer em diferentes graus com diferentes pessoas da nossa audiência, porque na verdade, quando a gente chega nessa idade, eu tenho certeza que muitos da audiência, de repente, tem uns que estão muito melhor do que eu e pode ter alguns que estão pior que eu, né? Então, acho que é importante, assim, o que eu acho que a Sociedade Ota pode contribuir é convidar as pessoas ou inspirar as pessoas a verem esta idade com outros olhos. E ao ver com os outros olhos, ela abrir possibilidades que talvez ela não estava considerando, né? E com isso, melhorar a qualidade de vida, nem que seja um pouco, para o próximo nível, né? Que a gente estava falando da mentoria de negócio. Você não vai levar um empresário que fatura 10 milhões a faturar 10 bilhões. Ele precisa de ir para o próximo nível, né? Acho que a mesma coisa aplica aqui, né? As pessoas estão num certo nível e eu acho que o aspiracional da Sociedade Ota devia ser ajudar a eles a passarem para o próximo nível, dentro do que é possível para cada um, porque nem todos podem necessariamente estar com a saúde ou a qualidade de vida que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que essa é a minha visão, digamos, como Fábio, e como que eu vejo que a Sociedade Ota pode contribuir para a audiência, e a gente mostrando possibilidades, mostrando caminhos, mostrando recursos que podem ser utilizados para melhorar, mesmo que seja um pouco a qualidade de vida. Se não pode melhorar numa dimensão, melhora na outra. Perfeito. Fábio, só uma coisa que eu acho legal comentar, que é o seguinte, é dos sinais, né? A gente chega numa certa idade, varia para cada um, aí, como você falou, tem menos energia, passa a acordar no meio da noite, aquelas coisas que todo mundo sabe. Além do cair o cabelo, que aí é óbvio, né? Mas isso aí às vezes acontece com 30 anos. E aí parece que a gente está recebendo um sinal que você está ficando mais velho. Não, é um sinal que você precisa se cuidar. Exato. O sinal é diferente, né? Exato.
Então, assim, é só um alerta para quando isso acontecer, não é para a gente ficar, puxa, estou ficando mais velho. Não, puxa, eu tenho que me cuidar. Ainda mais que muitas vezes a gente não se cuida. Lá com 30 anos, né? A gente é o super-homem, vai ganhar o mundo, vai resolver tudo e às vezes não cuida do corpo, da saúde. O esforço composto que eu falava. Exatamente, né? Então, assim, eu pelo menos, além da atividade física, tem lá, de manhã tem uma caixinha assim com vários componentes do dia da semana, que são as reposições, as vitaminas, os suplementos, né? É isso aí. E é muito legal, porque a sua vida muda, tá? Parece que você... Vou botar uma foto, vou mandar aqui. 10 anos atrás, eu pareço mais velho do que hoje, tirando o cabelo. Mas no resto, parece mais velho. Porque... E é bem interessante o que você fala dos sinais, porque é assim, né? Acho que a vida nos dá feedback, né? Você pode escolher prestar atenção nesse feedback e tomar ação, ou você pode ficar numa posição passiva, né? Eu acho que a tua provocação é muito, muito boa, porque o que a gente precisa fazer é receber esses sinais e dizer, opa, é hora de tomar alguma atitude aqui. Exatamente. E funciona, é só dizer que faz diferença e funciona. E não se conformar. Eu acho que o ponto que você trouxe aí é não se conformar. Apesar dos sinais, Exato. Às vezes tá te dizendo, olha, cara, acabou para você, agora não dá mais e tal, mas você disse, não é bem assim não. Eu vou encontrar os caminhos. E essa é a grande motivação da sociedade outra. Exato. A gente não quer trazer exemplos para as pessoas seguirem, não. Pelo contrário. A gente quer uma busca nas nossas vidas. Surgiu muito dessa percepção que você falou, do sinal. Eu percebi que o ano passado eu percebi que no ano seguinte, que seria este ano, eu estaria completando 60 anos. Concomitantemente, eu comecei a ver que um monte de declínio, cara, um monte de coisa. O cabelo começou a cair muito, ficar ralo, aparecendo a carequinha aqui, a disposição para a energia para o exercício diminuir, enfim, a memória já não funcionando da mesma forma. Eu disse, epa, caramba, ano que vem eu viro idoso oficialmente. Então, o que eu vou fazer com isso? Vou me conformar? Vou botar um chinelão e um pijama e vou assistir Netflix? Ou eu vou encontrar os caminhos de... E aí fui buscar pessoas sensacionais, né? É uma regra, né? Sempre busque pessoas melhores do que você para estar na sala. E a partir daí eu me inspiro com eles. A gente está querendo buscar pessoas como você, sempre convidados para nos inspirar também. E a partir disso a gente poder disseminar isso, as experiências e o que cada um está fazendo. Só para assim, resumir, isso tem feito uma transformação na minha vida, pessoal. Assim como o Alex falou na vida dele também, fantástica. Porque ao tomar conhecimento e em vez de me conformar, ter uma postura ativa, eu fui atrás de fazer tudo isso. Comecei a buscar a medicina integrativa, comecei a fazer exames que eu não fazia, descobri qual era a minha deficiência, necessidade de reposição, suplementação, e foi transformando. Eu não quero voltar a ser um jovem de 15 anos. Não quero, né? Porque o custo de voltar a ser um jovem de 15 anos é ter certeza que eu tinha esses 15 anos. Hoje eu tenho a maturidade, eu tenho a visão de vida, a experiência. Agora, eu precisava melhorar a minha disposição, a minha performance, e venho trabalhando. Então, só para dar aqui um exemplo do que isso pode repercutir na sua vida. A semana passada eu passei em Porto Alegre, passei por um monte de percalços, a companhia aérea cancelou os voos, depois consegui ser recolocado, cheguei tarde, o que chega lá tinha sido cancelada a minha hospedagem numa cidade, um evento mundial acontecendo lá, que não tinha mais onde ficar. Eu consegui resolver, consegui dormir cada dia em um lugar diferente, mas participei do South Summit, do evento, né, de startups, que é a nossa área de atuação também. Voltei na sexta-feira à noite, né, fiquei fazendo trabalho, porque iniciei uma nova pós-graduação agora, fiquei fazendo até tarde da noite o trabalho que eu ia apresentar no sábado, que era a primeira aula presencial da pós-graduação. Apresentei no sábado de manhã, de tarde compromisso com a família, e no domingo vim aqui para o Rio de Janeiro, uma agenda de reuniões, de compromissos. Tá? Cheguei no domingo à noite, né? Domingo à noite já encontrei um grupo de amigos históricos aqui do Rio de Janeiro, que a gente saiu para jantar, ficamos até 23 horas tomando vinho, e hoje já estava nas reuniões. Então, uma pessoa que está chegando aos 60 anos, como é que consegue? Consegue porque está fazendo uma busca ativa, né, de aprendizado e transformação. Zé Mauro,
Bom, respondendo aí a pergunta, eu diria que eu posso ser hoje um caso muito exemplar, não positivo. Talvez eu esteja no processo de aprendizado com o Fábio e com o Ricardo. Não, eu também estou no aprendizado. É muita coisa. Então, assim, cerca de um ano para cá, eu passei a me exercitar diariamente, né? De domingo a domingo, eu passei a me exercitar em casa. Ainda não tomei não estou seguro de que em academia é a melhor solução, mas enfim, tenho me exercitado disciplinadamente todos os dias, logo cedo, 4h30, 5 horas da manhã. Em seguida, vou para a praia, eu moro na frente da praia lá em Vila Velha, no Espírito Santo. É uma praia muito boa, mar aberto, enfim, assim, descobri uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. 5h30, 6 horas da manhã, estou tomando banho gelado e é o melhor momento do dia, né? O lado de exercício, não, de alimentação, suplemento, não cheguei lá, né? Tô ainda aprendendo com eles dois e daqui a um tempo poderei dar meus depoimentos. Mas é o que o Ricardo falou e o Fábio também falaram, os dois falaram, né? Tem uma disciplina a ser trazida para o jogo, não é um processo, são vários: a alimentação, o exercício, o acompanhamento médico, a parte mental, tá cuidando disso, que a gente, cada um a seu modo, de acordo com a sua crença, está cuidando em termos ou de religiosidade, espiritualidade, seja o que for, que isso se compõe na dimensão mental. Todos esses aspectos contribuem para ser essa curva que até um passado que ainda existe, que é de declínio dos 50 ou 60 a mais, e que não tem que ser isso, ou manter o padrão ou até elevar em várias dimensões da vida da gente. Enfim, eu resumiria de que é um aprendizado, uma disciplina, uma determinação que se implanta na vida da gente por decisão da gente própria. Ninguém vai vir te dizer: olha, Ricardo, ó, Fábio, ó, Alex, ó, Zé Mauro, tá na hora de. Não, às vezes vem no formato de infarto, derrame. Às vezes vem lá de cima alguém dizer, tem uma sabedoria. Despertador. Eu diria que isso é uma sabedoria externa. Falou, já que você não fez. Uma crise de ansiedade. Ou não está enxergando, deixa eu dar uma ajudinha, né? Alguém aqui tem alguma experiência para compartilhar, assim, de saúde, que deu uma wake-up call? Opa! Monte. Opa, várias. Um monte. O primeiro que eu tive, só para contar uma antiga, já é bem mais antiga, né? Eu fumava, né? Fumei muito tempo, fumava 2 maços por dia, tal. E aí eu tinha crise de asma. Aí um dia eu fui correr com meus cachorros, aí parei com medo de provocar uma crise de asma. Eu não tinha filho ainda. Aí eu falei, cara, se eu não estou conseguindo correr com os cachorros, eu não vou conseguir correr com meus filhos. Como é que eu vou fazer? Caramba, então, sempre é um. Aí, ele nem tinha um filho ainda. Eu nem tinha um filho ainda, né? Perspectiva de... Mas eu tinha tido recente uma crise de asma, aí fiquei com medo de fazer um esforço. Aí eu falei, vou ter que parar. E graças a Deus, isso foi em 11 de setembro de 2001, dia caíram as Torres Gêmeas, então não esqueço. Né? Aí eu parei, nunca mais botei um cigarro, não. Foi uma forma de eu receber uma chamada. Já tinha tentado muitas vezes parar. Mas aí eu tive essas crises de asma, né? Ou seja, tomei um susto. Falei, daqui agora é ladeira abaixo se eu não cuidar. E aí larguei e nunca mais toquei em cigarro e nada desse tipo. Então, às vezes, a gente precisa um pouco dessa sacudida, né? Para mostrar onde que a gente está indo, mesmo que seja passos curtinhos, devagarzinho. Mas exatamente, a gente tem que chegar lá. Alguém mais com alguma... Em 2022... Eu tive em janeiro de 2022, comecei a passar mal, cansado, muito cansado. Não conseguia fazer nada, uma canseira, ficava deitado o dia inteiro. Aí eu fui no médico para ver, né? E aí eu estava tendo uma fibrilação atrial. O que é isso? Fibrilação atrial é quando o coração perde o ritmo. Né? O coração tem um ritmo sinoidal. Uhum. Quando ele perde o ritmo, né, fica... Eu falo que é o batuque do crioulo doido, né? Ele fica meio que... sabe que o motor, quando você liga o carro, que o carro... O motor diesel faz muito não isso. pega direito, ele fica... assim. Uhum. Aí fui internado, quase que tive que passar por uma cardioversão elétrica, sabe aquele...
para e depois volta, né? Fica com o negócio na mão, né? Porque pode morrer. Sim. Pode ser que faz a É. calibração Descompassa de vez, e para. para, né? Não foi necessário, mas passei um susto aí, né? E aí fizeram tenho que ficar agradecido a Deus, porque graças a isso descobriram que tinham entupimentos nas coronárias e precisavam de colocar um stent. E aí colocaram 2 stents e tô aqui. Existem duas, eu repito isso sempre, né? Existem duas formas de aprender. Exato. Batendo a cara na parede ou aprendendo com os erros dos outros. A gente quer trazer aqui nossas experiências para que sirvam de insights e as pessoas não precisam passar pela cara na parede. Né? Eu acho que nunca é tarde para começar. Se não começou ainda, comece hoje, né? Porque já devia ter começado ontem. E essa questão que você falou é muito interessante, que é o gatilho dos filhos. Né? Eu, quando vim transferido para o Rio, eu morei 20 anos aqui no Rio, e eu vim assim de supetão. Eu estava lá no regional, na Petrobras, e aí levantei a mão, estava fazendo uma reestruturação aqui, eu levantei a mão, não vou entrar no detalhe da história que é longa, mas para resumir, o gerente disse, quero você lá terça-feira da semana que vem. Isso era uma segunda-feira, terça-feira estou te esperando. Não, era uma terça-feira e segunda-feira estou te esperando. Eu tentei argumentar que minha filha tinha acabado de nascer, estava com 3 meses e que... Aí ele repetiu pela terceira vez, eu tentando argumentar, eu disse, entendi. Né? Petrobras a gente não discute muito com um chefe de alto nível lá, você cumpre. Beleza, vim para o Rio, só que eu morava em hotel e, cara, minha filha recém-nascida e minha esposa na Bahia. E eu pegava inicialmente até ganhar, né, confiança e tal, eu ia a cada 15 dias, 20 dias, depois eu consegui semanalmente, que ele me liberasse a ida. Mas era um desespero. E eu comecei a correr aqui em Copacabana. Eu ficava em Copacabana. Eu comecei a correr de madrugada para não enlouquecer, cara. Isso foi... Eu começava a correr pouco. Ficava sozinho. Acordava, não conseguia dormir, pensando nelas e tal. Comecei a correr pouco, né? Depois corria muito. Eu comecei a fazer do leme ao arpoador e aumentando o percurso. E foi assim que eu voltei a ter uma atividade mais intensa, e daí para frente eu mantive. São esses gatilhos, né, que disparam na vida da gente. Um alerta legal é o seguinte, se você nunca foi a um endócrino, vai. Eles têm um negócio que é o seguinte, é a sua idade metabólica. Primeira vez que eu fui, acho que eu tinha 53 anos. Ela falou, sua idade metabólica é 72. A minha era 75. Uau! Aí eu olhei para ela e falei assim, mas como? Então, assim, um bom gatilho é o seguinte, que talvez não exista para você, mas vai na sua endócrino e pergunta a ela qual é a sua idade metabólica. Estou precisando fazer, foi bom você falar, vou fazer a minha. É bem legal, é bem legal. Aí depois vira quase um desafio, né? Não, você vai lá e agora, tô com quanto? Vai diminuindo. Não conhecia isso, vou fazer o meu. Bem legal, vale muito a pena. É uma boa. E assim, a idade vai chegando, né, cara? A máquina vai, né? Tem um processo ali natural, porque ninguém ficou aqui para contar a história. O único que voltou foi Jesus Cristo, mas fora isso, não tem outro jeito. Então, é como lidar com isso, né? Aqui, por exemplo, o nosso operador de Peraí, ele vídeo... já voltou? Jesus já voltou? Não, voltou. não, na verdade ele ressuscitou, mas Mas voltar ele ainda vai voltar. Ele voltou. Não, ele apareceu, mas não voltou. Sim, mas voltou a Porque o dia que voltar é o dia do juízo final. Então aí a gente... Ele já tá preocupado. Não me contaram. Ainda me contaram, né? Eu tô aonde? Não sei. Calma que Desculpa a brincadeira. O fim do tempo ainda não chegou não, mas ele voltou por um tempo. Como o nosso amigo aqui, Pedro esse cara aqui, ele pode comer 5 hambúrguer por dia, ele pode... Que é um processo ali, o metabolismo tá 1000 por hora. Tem quantos anos, Pedro? 25 anos. Sim. Só que, Pedro, começar agora é se preparar para colher muito lá na frente. Eu pago preços hoje que eu não precisaria estar pagando. Exato. Então, assim, é uma consciência, né? E a gente precisa deixar essa consciência chegar, porque... Você quer ver uma coisa, Ricardo? Você não cuida da sua casa? Ela não fica limpinha? Quando algo está quebrado, você não ajusta? Você não compra comida de qualidade para sua família comer, produto de limpeza legal? O nosso corpo também, né? A gente tem que cuidar, porque a gente vive no nosso corpo. Perfeito, é isso. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação. Eu entendo que com 20 anos a gente acha que é o super-homem. E a gente não cuida tanto da casa, né? Isso. Minha mãe estava sempre puxando ali, meu filho, pô, deixa a roupa no chão, meu filho. Tal.
Então, essa consciência, não só para alimentação, como exercício, para como cuidar da casa, ela vai acontecendo com o tempo. Mas a mensagem que fica aqui é essa bacana, né? Dos cabeça branca aqui, alguns nem tão brancos. O Zé fala que tem que aprender com a gente, mas a gente tem que aprender com ele. Lá, nem... 8 anos mais velho do que eu e parece que cheio é meu de filho. cabelo e não tem cabelo branco. Parece que é meu filho, então não é bem assim não, tá? Mas é isso, essa consciência é o que a gente está, né, provocando aqui. E até mesmo porque a melhor forma de você... Porque mudar hábitos é uma coisa muito difícil. Tá? E a melhor forma de você fazer isso é em comunidade. A partir do momento que eu me juntei com o Zé Mauro e com o Fábio, me facilita esse processo transformador. Sim. Porque a gente se inspira, a gente se provoca, né? Então, quando a gente... A mesma coisa na Abimem, né? Você tem uma associação que te suporta ali para você continuar se desenvolvendo. Lá tem uma série de cursos que são ofertados, né, para capacitação do mentor de negócio, que te conecta com o ecossistema de inovação, de empreendedorismo. Você, na comunidade, você encontra essa força que às vezes você sozinho não tem para evoluir. É verdade. Eu vi, pegando isso daí, Ricardo, desculpe interromper, eu vi um número ontem muito curioso. No LinkedIn, eu sou um fanático, leio o LinkedIn o dia inteiro, alguém contando assim, em 99% das vezes, o meio ambiente vence a sua força de vontade. De cada 100 decisões que você toma, 99 são vencidas pelo meio ambiente. Essa mesma leitura existe com outros números. O meio ambiente, você pode mudar a sua vida alguma coisa como 16 vezes mais trocando de ambiente. A velocidade com que você anda ao mudar sua vida no mesmo ambiente, nas mesmas condições, é muito mais lenta do que se você muda o seu ambiente, todo o contexto, o efeito da comunidade, Sim. sobre o seu resultado. Ou seja, o seu resultado pode variar muito conforme a força da comunidade em torno de você. Isso é transformador. A comunidade. Outra coisa, é isso que a gente está fazendo aqui, se expondo publicamente, né? Toda vez que você assume um compromisso público, você faz. É incrível isso. Eu, quando comecei a trabalhar aqui com o conceito dessa busca ativa para aprendizado, adoção, a transformação, eu mudei minha rotina. Eu acordava na faixa ali de 6, 7 horas da manhã, hoje eu estou acordando 4. Pô, mas você conseguiu como? Não foi de um dia para o outro. Eu comecei a acordar 6, 5 e meia, fui indo, comecei a dormir mais cedo, e aí eu mudei a minha rotina com um propósito, com um objetivo. Tá? E hoje eu estou conseguindo acordar 4 horas da manhã, faço a oração pessoal, depois faço meditação, depois leio um bom livro, faço um lanche pré-treino e saio para treinar. Quando eu estou voltando lá por volta das 7, 7 e meia, tem gente que está acordando. E o meu dia já está lá a 1000 por hora. Aí entra na parte, né, laboral, produtiva, né? E você chega no início do seu dia com outra energia. É verdade. Isso é fundamental. Então, assim, a mudança de hábitos, a mudança de mindset em primeiro lugar, porque você não muda seu hábito se você não mudar a sua forma de pensar. Vamos colaborando nessa busca ativa pela plenitude na terceira idade. Aí as pessoas falam, pô, Ricardo, mas como é que você consegue? Na apresentação que eu fiz da pós-graduação, o professor perguntou isso, porque ele ia me perguntando as coisas, e eu ia falar, não, mas é porque eu estava não sei onde, porque eu cheguei e tal, hoje só consegui preparar ontem à noite e tal. Ele falou, cara, como é que você consegue fazer tudo isso? E o professor tinha uma faixa de uns 28, 30 anos. Né? O professor, como é que você consegue fazer isso? Cara, não é que eu consiga, mas eu estou em busca de conseguir cada vez mais. Né? E sem entrar naquele processo que eu vivi durante décadas, né? Daquela exaustão de você ter que produzir, você ser produtivo, você ser o bacana, que dá conta de tudo. Não, eu faço isso num outro ritmo, mas num ritmo crescente, que não me agride mais. Hoje eu só desço pro play se for para me divertir, senão não desço. E o legal é que você produz mais, certamente hoje, do que antes. Perfeito. Né? Eu digo que a gente, até um certo ponto da vida, fica em piloto automático, né?
a gente está tranquilo quando não consegue fazer tudo que tinha planejado para fazer, se sente bem, né? Chegou o final do dia, nossa, eu trabalhei 30 horas no dia, né? Como se fosse possível, né? E aí eu estou feliz, porque eu fiz um monte de coisa. Será que você fez o que você queria? E o legal da maturidade é que você começa, né, aos poucos e vendo o seguinte, eu consigo fazer as coisas que são importantes para mim, né? E isso dá mas dá muita satisfação, porque você começa a ver que o problema nunca foi tempo. Você sempre achou que era tempo, né? O problema é foco. Né? E é uma das coisas que a gente consegue certamente ter, até porque também os filhos crescem, né? A gente está numa outra fase de carreira, então o ambiente também te ajuda, né? E aí é legal nessa hora você procurar outras pessoas que estejam, vamos dizer assim, num ambiente semelhante, né? E que possa trocar com elas para fazer essa mudança de hábito. Agora, nesse aspecto, a gente costuma ouvir muito uma frase que acho que é meio arraigada na nossa cultura, de que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é a coisa mais importante. Mas hoje eu considero que o dinheiro não é de longe a coisa mais importante da minha vida, mas o dinheiro te traz uma paz de espírito, né? Você cuidar do financeiro, ter um financeiro equilibrado, né? Ter uma formação de patrimônio constante ao longo da vida, te dá uma tranquilidade também, nesse aspecto que você falou, né, de você poder realizar e ter a liberdade de fazer aquilo que realmente está conectado com o seu propósito. Né? Antigamente eu tinha que pagar boleto, eu tinha que me sujeitar a trabalho, às vezes que eu não estava gostando e tal, mas eu estava construindo patrimônio e tudo mais. Como é que vocês veem essa questão, agora começando pelo Fábio, da estabilidade financeira na terceira idade? Eu penso assim, cara. Dinheiro é necessário para manutenção de vida, né? Não tem como você viver se você não tem ao menos o básico resolvido, né? E quando você chega nessa idade, 60 mais, você precisa de ter uma certa tranquilidade. Mas essa tranquilidade, ela tem que ser construída. E ela tem que ter iniciado a construção lá atrás, né? Na idade do Pedro. Quando eu falo de esforço composto, né? O esforço composto aplica para a saúde, o esforço composto implica para financeiro, o esforço composto implica para saúde mental, o esforço composto aplica para espiritualidade, tudo como você vai acumulando, 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 e chega um momento que você, bum, tem aquele... Perfeito, perfeito. E essa visão que você trouxe, Fábio, de ao longo da vida, ela é fundamental. Exato. Mesmo porque a vida não é uma reta tranquila. Não. Né? É uma montanha russa. Exatamente. Você perde emprego, você se separa, enfim, acontecem coisas totalmente imprevistas na sua vida. Exato. Mas se você consegue manter a construção permanente de patrimônio com estratégia, a gente quer trabalhar isso aqui no canal, né? Como criar uma reserva de emergência, como fazer investimentos crescentes, como não consumir toda a renda que você ganha, né, em gastos. Tão simples como gastar menos do que ganha, né? Tão simples como gastar, mais conhecido como gastar menos do que ganha, né? Desafiador. E também conhecido como investir parcelas crescentes ao longo do tempo, e que também está conectado como aumentar o seu valor pessoal, porque você tem que pensar em ganhar cada vez mais. Isso só vai ganhar se você entregar mais valor. Então, invista em você mesmo. Esse é um conjunto de premissas para você formar patrimônio consistentemente ao longo da vida. Como é que você enxerga esse aspecto do financeiro, Alex? Bom, deixa eu dar um depoimento aqui que eu acho que fala muito. Eu, entre 30 e 45 anos de idade, eu guardava 40% de tudo que eu ganhava. Tá? E 30%, 40%. 40%. Caramba, que disciplina, né? E que maturidade com essa época da vida. Eu não sei se foi maturidade, não, cara. Foi alguma coisa que me deu, porque eu trabalhava com tecnologia muda, e eu via algumas pessoas, falava, cara, via a volatilidade, como as coisas mudam, como eu falava, cara, não dá para ficar com isso, entendeu? Não, é melhor eu guardar aqui e ter tranquilidade. E é interessante que eu passei a ter prazer em olhar sempre o saldo dos meus investimentos, né? E não ter o prazer de sair e comprar alguma coisa, né? E posso dizer para seguro morreu de velho, né? Exatamente. E posso dizer para vocês, depois se você começar a exercitar isso, você vai ver que também te gera satisfação. Eu fazia um exercício que era assim:
né? Uma época que eu passava e olhava assim, um carro zero, falava, se eu quiser eu posso comprar, mas não vou Pronto, tá comprar. resolvido. Então, aquela sensação que você tem quando compra, que normalmente é assim, né? Felicidade é quando você está pensando em comprar e na hora que você compra. No primeiro mês que começa o seguro, a prestação, aí acabou a felicidade. Você já realizou o sonho, já está feito e agora você tem que pagar a conta. Então, eu comecei a ter prazer em enxergar o que eu poderia fazer. E aí é legal, porque uma mesma quantidade de dinheiro, se você não gastou, te permite fazer um monte de coisas. E você começa a perceber que você está tendo poder sobre aquilo, você tem o poder da escolha. E se você não faz, é porque você não quer fazer. E não porque você está impedido, porque você não alcança financeiramente aquilo. Então, esse é um exercício muito legal que eu vivi nessa época e que me garantiu. Passei por divórcio, passei por perda de emprego, por mudança. E eu vou te dizer, foi essa época que me mantém até hoje. Então, assim, faça isso, sabe? Faça um planejamento financeiro da sua vida, contrate um profissional ou estude o assunto e diga o seguinte, eu quero ter tal renda quando eu tiver tal idade, eu quero parar de trabalhar ou não, tal idade. Planeje isso, que você vai trazer isso para hoje e aí você vai estar construindo alguma coisa. Porque também guardar dinheiro sem plano, sem projeto, não funciona, né? E ali eu Pra tinha quê, né? Tipo, para quê? Para quê? Né? O dinheiro só vale aquilo que ele te proporciona. E para mim ali, e eu acredito nisso, tá? Para mim ali o que ele me proporcionava foi o que o Zé Mauro falou, garantia perante a volatilidade. Entendeu? Então ali eu tinha um plano, eu tinha um projeto, eu tinha um valor de que eu tinha uma meta. E é muito legal, né? Aí, bom, de repente a gente melhora e muda a meta, aumenta a meta, né? Dobra, né? Dobra a meta, como você fala. Isso é papo de presidente, né? Não, né? Não é não, cara. Isso foi real. E olha, posso dizer para você que eu agradeço isso, certamente a educação dos meus pais e a Deus, porque eu não sei como eu estaria hoje se eu não tivesse feito Exato. isso nesse aspecto financeiro. Eu não sei, né? Então, isso me deu muita tranquilidade. Olha só, eu vou parafrasear nosso ex-presidente. Né? Ele fala assim, meu prezado, concordamos em discordar. Isso. Se isso não é maturidade, eu não sei o que é. Você falou que não era maturidade. É uma maturidade. É uma visão que você teve bastante madura, que permitiu você Desde jovem, né? se posicionar. Tá? Talvez você não fosse se considerasse muito maduro naquela época como pessoa. Sim. Mas essa visão financeira foi muito madura e que permitiu exatamente isso. Isso que você falou, Alex, é perfeito. É a liberdade. Hoje, eu não tenho carro. Eu desisti de carro porque eu morava aqui na Zona Sul. Você não tem onde estacionar. O engarrafamento na Mena Barreto era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vendi o carro. 2018, até hoje eu não tenho carro. Posso comprar uma Ferrari hoje se eu quiser, mas não tenho carro. Então, assim, essa liberdade. Agora, não tenho carro, economizo uma grana absurda por não ter carro, usando aplicativo, andando de bicicleta, moro num bairro que me permite fazer quase tudo de bicicleta, tenho negócios fora do Espírito Santo que eu vou de avião. Então, isso me dá o dinheiro que economizo com o carro, eu faço muitas outras coisas, porque é o que o Fábio falou. Economizar para quê? Né? Formar patrimônio para quê? Eu procuro estar sempre convertendo essa liberdade que eu tenho de viajar, de investir, de tal, para gerar valor. Isso permite manter a minha vida longeva, a minha mente longeva, apesar da idade que vai avançando. José Mauro, como você enxerga essa questão do financeiro relacionado com a idade? Eu vou usar o caso do Alex, que ele reservou essa parcela relevante do ganho dele, ainda muito jovem, ilustrando com a história da minha família. O capixaba, nós somos capixaba, é muito dado a usar metáforas e histórias para educar a família, né? Eu trabalhei com cariocas, mineiros, paulistas, isso não é muito comum. O capixaba usa muito isso. Então, desde pequeno eu via na minha família a história da cigarra e da formiga. Vocês devem conhecer, né? A formiguinha trabalhava, acumulava, e a cigarra tocando a guitarrinha lá no barzinho, aquela festinha. Veio o inverno, a formiguinha tinha comidinha na toca, e a cigarra não tinha nada. Eu ouvi essa história décadas, desde criancinha.
eu achava chato e tudo, mas isso fez um significado para mim em algum lugar que só depois eu fui entender o que estava acontecendo. E eu fiz isso a vida inteira. Meu cofrinho, meu primeiro cofrinho de moeda, eu tinha 10 anos de idade, que minha avó, a mãe do meu pai, me deu de botar lá o dinheirinho. Então. E fui fazendo isso. Trabalhei em diversos lugares aí pelo Brasil, fui acumulando patrimônio em diferentes modalidades, dando um salto para o momento atual. É o que me permite estar numa transição de carreira em que eu posso, a palavra que foi falada muito aqui, escolher, né? Tá aprendendo, reaprendendo, estudando, testando possibilidades. Eu estou envolvido no ABMEM, estou envolvido na Sociedade IOTA, estou envolvido em outras iniciativas, com base nesse esforço composto de décadas atrás. Essa conversão do aprendizado. Eu não tive educação formal, assim, vamos falar de custos e gastos. Eu via lá meu pai fazendo isso. Meu pai tem 98 anos. Ele diz Quero a fórmula, hein? Dá a fórmula, pede para ele. Tava de pau. Então, ele diz que ele nunca teve um cheque, nunca teve saldo negativo na conta. Com 98 anos, ele nunca teve saldo negativo na conta. No passado eu não entendia isso, porque em volta eu via, todo mundo tinha conta, todo mundo tinha dívida. Eu achava meu pai careta. Mas com o tempo eu falei, peraí, tem um negócio aqui que eu tenho que entender, não é só preciso, eu tenho que. O que esse cara fez? Eu vi ele assinando o cheque, ele ia lá naquele canto, ele fazia a continha, assim, eu tenho isso, vou gastar aquilo, paro aqui. Caramba, existiu canhoto do cheque. Canhoto Ele do botava cheque. seu saldo. É isso aí. Anotava na mão o saldo. Eu vi ele fazendo isso, mas com o tempo eu fui vendo, até quando tinha cheque, tem gente que vai ver a gente, nem sabe o que é isso. Mas ele fazia. Então, esses ensinamentos da vida, a cigarra e a formiga, o cheque, nunca tive saldo negativo. Com o tempo isso fez relevância, falou, preciso me cuidar, fazer a previdência privada, comprar imóvel, guardar isso, guardar aquilo, investir em ação. Eu fui compondo a carteira, não, sem ter a qualificação estrutural, acadêmica da coisa, mas fui estudando um pouquinho aqui. Então, neste momento da vida, respondendo à pergunta do Ricardo, eu consigo ter a liberdade de escolher, de avançar até certo ponto, recuar para ver. A partir daqui é risco, daqui para cá eu posso usar o que eu quiser, mas eu tenho a segurança de dormir em paz, acordar em paz e ver assim, tem forças trabalhando para mim que se chama patrimônio que eu guardei. No início era acumular, era poupança pura, depois com o tempo fazer aquela poupança trabalhar para mim, que é o que hoje eu posso estar seguro de que eu posso estar viajando, estar testando, aprendendo, estudando e garantir que as despesas vão estar sendo pagas por esse patrimônio. Ricardo, eu queria fazer uma colocação, que, tipo assim, eu entendo que muitas pessoas que podem estar na audiência, talvez pode dizer, não, mas tudo bem, mas essa não é a minha situação. Não, mas estou numa situação totalmente diferente, seja financeira ou de saúde. Eu acho que é importante dizer que a gente não quer impor um modelo do que é o correto. Claro. Eu acho que o que a gente quer fazer é compartilhar experiências, compartilhar uma forma diferente de ver ser 50 a mais, né? Compartilhar recursos que abre para as pessoas uma possibilidade de ela poder ter uma melhor qualidade de vida do que ela vinha tendo, né? Eu acho que essa eu diria que é a nossa ambição como a nossa ambição maior como sociedade IOTA. Mostrar exemplos, mostrar caminhos que talvez a pessoa não tenha pensado que isso pode ser um caminho, né? E com isso, a gente poder ajudar, se uma pequena dica ajuda a melhorar um pouquinho a qualidade de vida de alguém, eu acho que a gente já fica muito satisfeito. Olha, sensacional e muito oportuno você fazer essa ressalva, né? Porque assim, eu vim de uma família de classe média baixa, eu morei em conjunto BNH durante... As pessoas não sabem o que é isso, tá? Conjunto habitacional que era construído por uma empresa financiada do governo. É isso.
até uns 15 anos. Então, eu precisei construir este caminho até aqui, por sorte, enfim, aprendizados que eu me predispus, eu consegui evoluir. A gente sabe que o caminho não é igual para todo mundo, e certamente tem gente que está em situação bem diferente. Né? Agora, o bacana, eu acho que você passou por esse ponto, é que essa trajetória de eu ter conseguido chegar até aqui, talvez eu seja uma minoria, mas houve aprendizados gigantescos aí. Né? Eu não era um iluminado que disse, eu vou fazer um patrimônio. Não, eu aprendi, aperrei, errei, avancei. E com isso a gente acumula essas dicas. Não é o objeto aqui do podcast a gente tratar o assunto finanças em profundidade, mas estamos já preparando alguns vídeos para trazer esses insights, esses aprendizados. Né? Acho que, como o Fábio bem colocou, às vezes umas pequenas dicas são transformadoras na forma como você lida com essa estabilidade financeira, né? Para conseguir a sua estabilidade financeira. Então, a gente quer trazer isso. Tá? Mas muito bem colocado, Fábio. Muito obrigado. Eu acrescentaria disso tudo que a gente está falando, assim, nesse processo de aprendizado entre nós três, né, eu tenho visto aí a disciplina que você teve de estudar, o Fábio teve essa atividade de gestão que se envolveu na construção de patrimônio. Eu tenho lido sobre isso, alguma coisa basicamente assim, famílias pobres não falam em dinheiro. A nossa educação, pelo menos aonde eu vivi, não se fala em dinheiro. Eu mencionei meu pai. Ele não me ensinava claramente dinheiro. Não se falava. Falar em dinheiro na mesa de jantar, de almoço, não existia, nunca houve. Eu nunca soube quanto ele ganhava, quanto ele gastava. Esse tipo de educação é um assunto secreto dentro da família. E do que eu tenho lido, assim, famílias que têm uma condição, entre aspas, rica, é o contrário, exatamente o oposto, de ter a educação de falar de dinheiro, falar de investimento, de negócios, de construções, de iniciativas. É igual fala do futebol, por exemplo, e de outras, do supermercado, do churrasco, fala assim, como é que... Ricardo, você está com 15 anos de idade, o que você vai fazer? O que você já construiu hoje? Fábio, você, com os 25 anos, você vai ter feito o quê? Essa mentalidade, essa educação, esse vocabulário que eu fui aprender com 40 anos de idade, talvez, isso é falado na vida corrente. Perfeito. Trazer o assunto à tona, né? Que é o que eu acho que está sendo muito legal a gente trazendo. Aliás, a gente não aprende sobre futebol se você não falou de futebol, né? Se você não viu, não conversou. Se você nunca viu seu pai torcendo, exatamente. É mais ou menos isso. Parece que tem um tabu relacionado a isso. O dinheiro né? é sujo, né? O dinheiro é a perdição da humanidade. Aí tem uma coisa legal do que eu falei que eu queria só comentar, o seguinte, né? Que o exemplo aí da poupança que eu guardava, mas uma coisa que eu tenho muito claro, guardar o dinheiro só para guardar não serve para nada também. Não serve para nada. Eu tenho um amigo que eu estava conversando outro dia que ele falou, puxa, eu fiz uma aplicação financeira e eu estava prevendo que ia dar tanto no ano, deu o dobro. Eu falei, e aí, o que você fez com a mais? Como assim? Eu guardei também. Eu falei, então não serve para nada. Você vai continuar fazendo isso até o dia que você morrer, né? Se você tinha um planejamento financeiro e você ia ganhar, precisava remunerar em tanto... Provavelmente foi, entre aspas, sorte, né? Foi sorte. Ele não trabalhou por isso. Se você teve uma sorte a mais, você não vai se recompensar por isso. Então também tem isso, que é botar o dinheiro para trabalhar para você e para te gerar satisfação. Puxa, eu queria ganhar tanto, ganhei a mais, o que eu vou fazer com isso? Sempre fiz isso, tiro uma parte para mim. Tiro uma parte para me recompensar, né? Porque a gente precisa dessas recompensas emocionais, inclusive, e que o dinheiro, às vezes, ajudam. Eles não trazem, né? Mas a falta deles certamente impede. Então também é isso, só falar que o dinheiro tem que trabalhar para você. Exatamente. Acho não que só enquanto usufruto, como também transbordo, né? Sem dúvida. Você poder fazer, dar o give back, né? Você dá para a sociedade de volta um pouco daquilo que você... Né? Eu acho que isso também ajuda a construir a sua, isso aí tem, assim, sua qualidade de vida, né? O seu propósito Ricardo, de vida. Isso aí está fazendo lembrar, não quero fazer propaganda nem nada, tem um livro muito interessante disso tudo que a gente está falando, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Né? Ótimo, é meio que cartilha caminho suave para todo mundo. Essa aí tem que ler.
Mas eu só fui descobrir esse livro, Leitura eu tinha obrigatória. 50 anos de idade, Fábio. Assim, Leitura obrigatória. o meu ambiente não falava disso, assim, não fluía. Assim, E olha, eu vou te dizer, Zé Mauro, não é só dinheiro, não. Se você for pensar, muita coisa que é determinante na nossa felicidade, estabilidade, com a idade, a gente não aprende em lugar nenhum, né? É engraçado, ninguém fala sobre como escolher uma pessoa para ser o seu cônjuge, Exato. que é a decisão mais importante que a gente toma. Tem sido Agora você cada Porque vez a única mais pessoa falado isso. real que a gente escolhe na vida, É você não escolhe verdade. pai e mãe, não escolhe filho, e a gente não aprende Tem, nunca. sabe, tem estatística sobre sobre isso. 90% do sucesso de uma pessoa, Hum. a partir de uma certa idade, casada, depende da pessoa que ela escolheu para casar. E tem outra coisa, diz que o que você não gastou em seleção, você vai gastar em treinamento. Essa é boa também. É você sair do meu bem para meus bens, né? Aquela mudança. Mas a gente não aprende essas coisas. E eu acho que como Não família, aprende. como você estava mencionando, a gente tem uma geração diferente, teve uma aprendizagem, a gente tem a obrigação de levar isso para Concordo. os mais jovens, seja os filhos, seja através da mentoria também, né? Que aí é fora da família, para essa experiência acumulada, né? Porque realmente a gente não aprende muita aprende. coisa que é essencial. Não, você vai fazer o curso de noivo, são 4 dias que você vai lá. 4 dias e só. Não, por exemplo, planejamento financeiro, né? Agora está começando a se discutir, dar isso para os jovens e tal. Planejamento financeiro no Brasil é profissão. Eu fiz 2 faculdades, nunca falaram sobre isso comigo. Isso é absurdo. Inacreditável. Falar de futuro no Brasil. Inacreditável isso. O futuro no Brasil é uma coisa que vai acontecer para você, mas não é uma coisa que você constrói no dia a dia, que você planejar o futuro. Você sabe lá o que vai acontecer no futuro? Pessoal, ontem eu fiquei até 11 horas da noite tomando lá o vinho, porque o papo era muito bom. E o papo aqui está muito bom, a gente viraria novamente à noite, se fosse o caso. É verdade. O problema de juntar com pessoas muito boas é essa, né? Que tem vazão aqui para falar. Só que o nosso tempo está terminando, o Pedro já puxou aqui minha orelha, né? A gente tem mais alguns minutinhos. E eu acho que vocês tocaram num ponto que eu acho que é excelente para a gente fechar. Aprendizado, né? Seja aprendizado financeiro, seja aprendizado de vida, né? Como vocês enxergam essa questão do aprendizado na vida de vocês? Me parece que num passado não muito distante, a gente aprendia uma profissão, se formava, e você estava, né, com a sua vida feita, você ia seguir uma carreira. Isso já ficou para... Parece que tem séculos isso, né? Ficou para trás de uma forma que aprendizado é uma constante na vida. A gente tem que aprender de tudo. Não é só de curso formador. Você aprende de tudo. Aprende até a escolher a esposa certa, né? Ao seu cônjuge, a pessoa que você quer Demorei compartilhar. 3 vezes. Estou no 3º casamento, agora eu aprendi. Aprendeu, desaprendeu, Agora eu não aprendeu. aprendi. Tenho mais experiência do que quem só casou uma vez. Em escolher. Perfeito. Vou fazer uma mentoria aqui com Isso. Aproveita isso aí. o Alex. Mas corrigindo aqui, só para não dar problema, eu não estou no meu 3º casamento, eu estou no último. É isso aí. Se não chegar em casa, eu não entro. Aprendeu, né? Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com uma pessoa que para a gente é uma referência de aprendizado, né? Que é o Zé Mauro. O Zé Mauro, ele vive estudando, Cara, ele compartilha conteúdo com a gente que eu não consigo acompanhar esse cara. nem É um eu. tarado. Não, e agora ele arrumou uma secretária. Se ele já era difícil de acompanhar, agora é impossível. Porque ele gera mais conteúdo do que você consegue ler em um dia. Então, assim... O nome dela começa com I e termina com A, né? AI. Pois bem, Zé, como é que você entende essa questão do aprendizado na vida da gente e, a partir dos 50 anos, o quanto isso é importante? Eu vou resumir, Ricardo, a gente tem pouco tempo. Anos atrás, na época de faculdade, eu conheci um cara que influenciou muito a minha vida, o meu pensamento. Era um cara, um futurista chamado Alvin Toffler. Ele escreveu O Choque do Futuro, A Terceira Onda, Previsões, entre outros. Eu acompanhei esse escritor, esse consultor, por décadas. Assim, a palavra que eu quero usar para me referir a ele é de gratidão, assim, pelo que ele trouxe ao mundo. E ele tinha uma frase sobre aprendizado que se encaixa bem aqui, que era assim: o analfabeto do futuro não é quem sabe ler.
O analfabeto do futuro... Quem não sabe ler. Quem não, assim, a gente dizia que analfabeto era quem não sabia ler. Isso. Na versão dele era quem não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. É o que você iniciou a sua fala. É você fazia faculdade, fazia lá como nós fizemos, administração, engenharia e tal, e aquilo era para sempre. Lia um outro livro por ano, um jornal de domingo. Onde que se comprovou essa tese? Não existe isso, você faz um curso. Você faz isso, nos dias de hoje, pelo menos, para sempre. Para sempre. Voltando ao meu pai. Meu pai lê o jornal de domingo até hoje, com 98 anos, sabe... Ele ontem começou a discutir comigo quanto é que está a taxa do CDB. Tá de sacanagem, 98 anos, discutindo a taxa de CDB do mês, eu não conseguia discutir com ele, aí saí da sala e deixei ele falando sozinho. Aprender para sempre, se renovar sempre, reciclar a vida, a mentalidade, vocabulário, enfim, tá com a mente ativa, aprender sempre, Ricardo. Maravilha. Nosso convidado do dia, Alex. Bom, aprendizado, eu acho que isso é uma coisa que é até difícil falar, porque a questão é, você quer ficar parado no tempo ou você quer acompanhar o que está acontecendo, né? Em volta de você, na família, nos amigos, no negócio. E para isso a gente precisa cada vez mais aprender. A curva das mudanças na vida da gente, né? Hoje em dia, por exemplo, nós aqui da mesa, né, era do tempo de que você falava no telefone, né? Que você sabia o número das pessoas, né? E hoje tudo mudou, é tudo diferente e vai continuar mudando. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças, faz a gente continuar vivo, ativo, saudável, aprendendo, lendo, conhecendo coisas novas. Uma dica que uma vez uma pessoa, também não lembro quem foi, mas me falou o seguinte: todo dia quando você acorda, você tem que pensar, o que eu vou aprender de novo hoje? Isso aí. Tá? Você tem que aprender alguma coisa, e é muito legal você ficar nessa busca. Pode ser, para quem não tem uma ideia, uma palavra nova da nossa língua. É verdade. É um negócio legal, mas isso é um exercício extremamente interessante. A gente sempre está buscando alguma coisa para a gente aprender. Mesmo que você não vai exercitar aquilo pelo resto da vida, mas dá aquela sensação de satisfação e orgulho. Eu dominei esse assunto aqui. Eu aprendi a fazer tal coisa que eu não sabia. Por sinal, só com 50 anos que eu aprendi a cozinhar. Hoje eu sei cozinhar, nunca soube antes. Essa parte eu não superei ainda. Ó, vai chegar lá, você vai chegar lá. Então, assim, para mim isso é parte de estar vivo, né? Faz parte do alimento para o corpo. O que alimenta é a comida, para o cérebro é o aprendizado, né? Eu sei que é difícil, porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer sempre gastar a menor quantidade de energia possível. E aprender gasta energia. Mas gastar energia é bom, tanto para o cérebro como para o corpo, né? Correndo. Precisa ter, né? Precisa ter energia. Aí volta para o início do podcast para ver como. Volta a conversa. Então é isso. E só quem pensa assim é que muda de nível, né? Porque cada nível que você chega, você tem que entrar no outro nível de aprendizado. Aí você continua aprendendo, foi para esse nível. Tem que continuar. E aí a nossa referência, o Sócrates, né, o filósofo Sócrates, lá na Abinem, que fala que eu só sei que nada sei. E quando você se coloca nessa posição, você se coloca permanentemente numa condição de aprendiz, né, que é o cara que não desiste de estar crescendo. Enquanto que aquele que acha que já sabe muito, aí é preocupante. Fábio, para encerrar, 2 palavras finais sobre aprendizado. Cara, esse é um tema que eu sou apaixonado pelo assunto. Uma das coisas que eu acho mais importante é a gente aprender a aprender, né? Eu acho que a gente pode aprender muitas coisas, mas se você coloca algum foco em aprender a aprender, eu acho que você vai ficar cada vez melhor. Falando de esforço composto, se você aprende a aprender, você pode aprender cada vez mais rápido e melhor, né? Acho que isso é uma habilidade importante de ter. Eu sou agradecido porque eu tive algumas oportunidades de aprender isso. Eu acho que isso impactou minha vida de uma maneira absurda, né? E, na verdade, como que você vai se tornar mais valioso no mundo? E não mais valioso em termos financeiros, mas como você vai ser mais valioso
para o profissional, como você vai ser mais valioso para a tua família, como você vai ser mais valioso para a comunidade. Só tem um caminho, que é aprender. Né? Você tem que aprender coisas novas que vão te levar para o próximo nível em todas essas esferas, né? E isso que você falou, Fábio, é de aprender a aprender, tá ligado também com a capacidade da gente derrotar o nosso orgulho. Sim. Porque só aprende quem baixa a bola, né? Quem começa, o orgulho é que te diz, pô, você tem que ser o melhor, você tem que saber de tudo. Quando você coloca na condição de aprendiz, você já começou a quebrar o seu orgulho. E aí você toca num ponto que é bem importante. A gente falou em algum momento aqui hoje que uma maneira de aprender é você tropeçar na pedrinha e aprender. A outra maneira de aprender é aprender com o aprendizado do outro, né? Que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? E uma das coisas que mudaram minha atitude, minha vida em muitos sentidos, existe um livro que vem dando certo para os últimos 2000 anos, que conta muitas histórias e traz muito aprendizado e que a gente não aproveita, que é a Bíblia. E acho que foi feito no Espírito Santo, porque também nesse livro conta-se tudo através de história. Muita metáfora, né? Muita Então, metáfora. Tipo assim, na Bíblia tem uma das coisas que nos últimos 3 anos tem dado forma na minha vida é os princípios que estão atrás deste livro, né? E se eu olhar para todos os problemas que eu tive na vida, a maioria deles foi porque de alguma forma eu quebrei algum princípio, né? Então esse aprendizado teria me evitado um montão de dor de cabeça, né? E eu acho que a frase que eu gosto de falar é: se você quebra um princípio, o princípio vai terminar quebrando você. Entendeu? Mais à frente. Mais na frente. Então, eu acho que a lição importante aqui é aprender a aprender e aprender com os outros, aprender com a sabedoria milenar que existe aí, que está à disposição. E não tem que ser só a Bíblia, existem muitas sabedorias milenares com que se pode aprender. Mas eu acho que se você escolhe um caminho, você tem que ser fiel àquele caminho. Antes de fechar, eu tenho também dar a dica de livro. Eu fui no que não dei, eu estava olhando aqui para confirmar o preferido. O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. Quem não leu, leia, porque é fantástico. Esse eu não li. O Homem Mais Inteligente da História. Fica a dica, pessoal. Pô, leiam esse livro. Eu vou colocar na minha filazinha, na filinha ali. É transformador, é muito legal. Eu não vou falar o que é para deixar vocês curiosos, né? Então... Pô, eu acho que fechamos com chave de ouro, tá? Depois desse arremate do Fábio, não tem mais o que acrescentar. Não dá mais para acrescentar. E se você gostou, acompanhe o canal, segue a gente, porque a gente vai estar sempre trazendo pessoas fantásticas. Ricardo, onde é que a audiência encontra a gente? A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, TikTok, LinkedIn. TikTok, LinkedIn, ou seja... E curte e compartilha. Então, segue o canal e a gente, assim, vai estar sempre trazendo pessoas incríveis como o Alex, né, para enriquecer bastante o nosso debate, né, as dicas, as vivências aqui na Sociedade Outra. E pessoas incríveis, pessoal, nem sempre é aquela que vai levar um foguete tripulado para Marte, né? Não precisa ser um Elon Musk para ser incrível. Às vezes, pessoas simples, comuns, como eu, como você, como o Alex, traz aqui uma riqueza, né? Tesouros, como fala o nosso José Mauro, para serem compartilhados. Então, segue a gente.